seja muito bem-vindo! Meu nome é Gabi Silva e eu sou a criadora da comunidade da Gabi Viver de Crochê. E durante esse vídeo eu vou te ensinar a fazer um porta-cartão em fio de malha e base acrílica recheada de técnica profissional e sem cortar o fio do início ao fim. E mais, sem uso de cola, nó ou costura para arrematar o fio. Uma peça excelente para te oferecer para os teus clientes e através dela criar muitas outras. Mas antes de começarmos, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para ser notificada toda vez que eu subir um vídeo novo por aqui. Ah, e claro, deixa teu like, combinado? Para produzir este porta-cartão, nós vamos precisar de uma base oval. Esta daqui tem 12 por 5 centímetros, ela é uma base acrílica, tá? Nós vamos utilizar para essa aula o fio da Fisher, o Nubble, que tem 35 milímetros. E essa cor que eu escolhi é a Pôr do Sol. Excelente fio, de ótima qualidade, rende muito e é super macio pra gente estar crochetando. Vamos utilizar uma agulha número 8, que é a ideal para o nosso fio. Veja como o fio encaixa bem certinho no gancho. Vamos também precisar de uma agulha número 4, que é pra gente conseguir passar o fio na nossa base e não forçar a nossa base de acrílico. Vamos precisar também de uma agulha para arremate, que vocês encontram também como agulha de tapeceiro, agulhão, nessas lojas de artesanato. Esta ferramenta aqui é de suma importância, que é com ela que a gente consegue fazer os arremates perfeitos das nossas peças. E claro, vamos precisar de uma tesoura. Então, fio e agulha na mão e vamos crochetar. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa agulha número 4. Sempre escolham iniciar nas pontas do trabalho da base de vocês, tá? Nunca no meio, porque assim o nosso trabalho, a emenda da nossa carreira, ela fica nas laterais, deixando a peça muito mais bonita, com aspecto muito mais bonito, tá? Então, escolhe uma das pontas da lateral da tua base. Vamos pegar o fio, vamos laçar o fio e trazer aqui pra frente. Feito este movimento, nós vamos introduzir aqui na nossa base pontos baixíssimos, tá? Deixando o último buraquinho por fazer. Mas nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cada buraquinho da base. Como é que a gente faz o ponto baixíssimo? Vem no próximo buraquinho, laça o fio e traz pra frente. Agora a gente vai passar uma laçadinha por dentro da outra, fazendo este movimento aqui. Vem no próximo, laça o fio, traz pra frente e passa por dentro da laçadinha que já está na agulha. Laça o fio, traz pra frente e passa por dentro da alcinha que já está na agulha. Assim a gente vai fazendo os nossos pontos baixíssimos, que é o mesmo desenho da correntinha. E vamos repetir esses pontos baixíssimos por toda a nossa base. Lembrando de fazer os pontos com a mesma pressão para ficarem todos iguais, tá? O crochê, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz, mais bonito ficam os nossos pontos. Cuidem que pode ser que a agulha fique escapando do fio de vocês. Isso acontece porque esta agulha não é a propícia para a espessura do nosso fio. Então, façam este movimento que eu estou fazendo aqui com a mão, ó, que ajuda, facilita do fio não ficar escapando da agulha o tempo inteiro. Ó, vamos fazendo a voltinha, um ponto em cada buraquinho. E este último aqui, a gente vai fazer ele de uma forma que ele fique com o acabamento, a emenda da nossa carreira de forma perfeita. E para isso, nós vamos utilizar este pedacinho aqui, ó, que a gente deixou lá no início, tá? Eu até esqueci de falar pra vocês lá no início, mas sempre deixa um pedacinho aí de uns 10, 15 centímetros pra gente poder fazer o arremate da nossa peça. Então, aqui neste último, nós não vamos utilizar o fio que tá vindo lá do rolo, nós vamos utilizar este pedacinho aqui.
Então, a gente vem aqui, laça ele e traz aqui pra frente, tirando ele do último ponto que a gente fez. E puxa todo o fio por dentro desse último que a gente fez, ó. Exatamente este movimento. O que a gente precisa fazer nesse último ponto aqui? O mesmo desenho que a gente já vinha fazendo na carreira, durante a carreira. Então, pra gente fazer esse mesmo desenho aqui, eu preciso fazer este movimento aqui com o meu fio. Então, pra gente fazer este movimento aqui, a gente vem por baixo do primeiro ponto, ó, por baixo do primeiro ponto, coloca a agulha por baixo, pega o fio e puxa ele por baixo. E ajeita. O ajeitar os pontos, vocês vão ver que eu vou repetir muito durante os nossos vídeos, tá? Ó, feito isso, a gente já fez a parte aqui de baixo, ó, da correntinha, um do ladinho. Um dos lados da nossa correntinha. Agora, a gente vai trazer este fio no meio do nosso último ponto, ó. Aqui tá o nosso primeiro ponto e aqui tá o nosso último. Então, eu venho com a minha agulha de trás pra frente, ó, introduzindo no buraquinho e no meio da nossa correntinha. Laço e trago, ó. E puxo o fio todinho pra trás. Fazendo isso, eu completo a nossa carreira de forma perfeita. Uma correntinha em cada buraquinho da base. E essa forma de fazer o fechamento da carreira torna ela perfeita do início ao fim. Agora, nós vamos fazer o nosso segundo passo, que é preencher aqui a nossa base acrílica, escondendo ela através dos pontos baixos que a gente vai colocar na nossa base a partir de agora. Só que como a nossa base é oval aqui, ela é mais redondinha aqui na base, na ponta, a gente vai precisar fazer a técnica de aumento. O que é a técnica de aumento? Quando a gente coloca 2 pontos no mesmo buraquinho. Então, sempre que quando vocês forem trabalhar com bases ovais ou redondas, ó, arredondada, a gente precisa colocar nas pontas onde o acrílico faz a voltinha, os pontos de aumento. Então, neste caso aqui, o nosso próximo ponto já vai ser o nosso ponto de aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, que é o ponto de base é sempre o ponto da carreira anterior, tá? Que neste caso aqui é o nosso acrílico. Então, a gente vem aqui onde tá saindo o nosso fio, colocamos a nossa agulha, ó, colocamos a nossa agulha, laçamos o fio por trás, vejam que eu venho com a minha agulha, ó, por trás dele e puxo. Feito isso, eu dou a altura do nosso ponto, laço o fio pela frente, ó, vejo que a minha agulha vem pela frente e fecho o meu primeiro ponto baixo da minha carreira. Lembra que eu falei agora há pouco que esse primeiro ponto já é o nosso ponto de aumento. A gente vai colocar um aumento aqui e um aumento aqui, para os pontos ficarem bem acomodados na nossa base, tá? Então, eu volto aqui no mesmo buraquinho, laço o fio por trás, puxo, dou a altura do ponto, laço pela frente e fecho. Fiz aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é o nosso buraquinho da nossa base. No próximo, é um pontinho só, porque aqui, onde não tem os aumentos, é um ponto só que a gente coloca em cada buraquinho. O movimento do ponto baixo é sempre por trás, puxa pela frente e fecha. Assim, a gente forma o nosso ponto baixo perfeitinho, fazendo o Vzinho, ó. Fazendo o Vzinho bem certinho do ponto baixo. Nesse próximo, mais um ponto de aumento, que são 2 pontos baixos em cada buraquinho. E agora, até aqui, o próximo lado da nossa base, a gente vai fazer um ponto baixo em cada buraquinho. Sempre ajeitando os pontos, isso é muito importante no crochê. E aqui a gente chegou na nossa outra extremidade, onde a gente vai colocar os pontos de aumento.
E agora eu vou percorrer todos os buraquinhos da base até chegar no último buraquinho, que é o próximo, ó. Só soltar um pouquinho mais de fio. E aqui eu faço o meu último ponto da carreira de pontos baixos que a gente tá colocando na nossa base. E aqui a gente já consegue ver que ela ficou perfeitinha, ó. Não ficou repuxando, porque quando a gente não coloca pontos de aumento, a nossa base repuxa, ela fica fechando. Então aqui vocês têm como ver que ela ficou certinha, ó. Os pontos bem distribuídos na nossa base. Agora chegou o momento da gente fazer o final da nossa carreira, a emenda da nossa carreira, e de uma forma perfeita, que é o que a gente busca no nosso crochê, tá? Que o cliente não enxergue onde iniciou a carreira e nem onde finalizou. Então, para isso, nós vamos fazer a técnica da emenda perfeita, tá? Aqui tá o meu último ponto, ó, o último ponto que a gente fez, e aqui tá o meu primeiro ponto da carreira, tá? Que a gente fez lá do início, que a gente chegou aqui. Cada ponto sai uma correntinha de dentro, ó, estão vendo? Ó, cada pontinho sai uma correntinha de dentro. Então, a gente vai vir nessa primeira correntinha do meu primeiro ponto, com a agulha de trás pra frente, ó, de trás pra frente, pegando as duas alcinhas da correntinha. Nós vamos pegar essa laçadinha aqui, que ela tá grandinha, ó, e leva lá pra trás. Feito isso, vocês já vão ver, vão notar que a carreira já fechou, ó. Fechei a minha carreira, mas aqui a gente precisa fazer uma técnica que eu vou passar pra vocês, que a gente já vai subir aqui o nosso porta-cartão, que também pode ser um cachepô que vocês estejam fazendo. Enfim, daqui a gente pode criar várias outras coisas, tá? Daqui, deste fechamento, a gente já vai começar a subir o nosso porta-cartão sem precisar cortar o fio de uma forma perfeita. Vocês já vão ver. Este fio aqui, que é lá do início do nosso trabalho, a gente vai arrematar quando a gente terminar a nossa primeira carreira, tá? Então, aqui, vocês fizeram esta voltinha aqui e a gente precisa terminar o desenho da nossa correntinha. Ó, estão vendo que aqui já tem a primeira parte que a gente fez. Agora, a gente precisa terminar o desenho da nossa correntinha. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente, pegando esta alcinha aqui, que forma atrás do nosso ponto, e introduzir ela onde ela vai sair no meio da nossa correntinha. Feito esse movimento de colocar a minha agulha na última correntinha, vou pegar essa laçadinha aqui e levá-la pra trás. E assim a gente já tem o fechamento da nossa carreira. Notem que aqui ficou um fiozinho, estão vendo? Esse fiozinho nada mais é do que essa alcinha que tá aqui atrás, ó. Aí é só ajeitar, levar ela ali pra trás, deixar ela no lugar dela, e a gente tem aqui a finalização da nossa carreira de forma perfeita, do início ao fim. Agora, nós vamos trocar de agulha. Vamos pegar a nossa agulha do nosso trabalho, que é a propícia para a espessura do nosso fio, e vamos começar a primeira carreira. Este fio aqui do início do nosso trabalho, nós vamos finalizar ele de forma invisível já nessa primeira carreira. No final dessa primeira carreira, a gente já vai finalizar ele. Então, agora a gente vai fazer, vamos subir o nosso porta-cartão de uma forma perfeita, onde a gente não precisa cortar o fio para fazer a subida do porta-cartão ou do cachepô ou da bolsa que vocês estejam fazendo. Então, aqui está o meu fio, o meu fechamento. Eu vou vir no ponto da frente, ó, no ponto da frente, vou introduzir a minha agulha na parte de cima da correntinha, ó, pegando uma partezinha da correntinha e a alcinha que está atrás da correntinha, ó. Estão vendo que cada correntinha forma uma alcinha, ó, aqui tá a correntinha e atrás dela tem uma alcinha. A gente vai trabalhar sempre nessa alcinha aqui da correntinha e na de trás. Feito isso, ó, feito isso, eu pego essa alcinha que ficou do meu fechamento e coloco na minha agulha. Feito isso também, o que acontece aqui? A gente ficou com 3 alcinhas na nossa agulha. Vamos laçar o nosso fio e fazer a dança da agulha. Dancem, mexem com a agulha desta forma aqui, para vocês trazerem este fio. O que acontece? Aqui a gente tem o fechamento,
uma alcinha e mais a correntinha. Então, a gente precisa passar por dentro de todas essas alcinhas que estão na agulha, ó. Vem dançando que a gente consegue fazer de uma forma perfeita e muito fácil. Estão vendo ali, ó? A primeira parte do meu ponto baixo, já está feita. Então, agora, e aqui o fechamento da carreira também. Então, agora é só laçar o fio e fechar o primeiro ponto da minha carreira de forma perfeita. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. O que é o ponto de base? É o ponto da carreira anterior. Então, a gente vai vir aqui no meio da correntinha, pegando a alcinha de cima, ó. Alcinha de cima da correntinha e a alcinha de trás, ó. Nessas duas, para ficar bem firme o nosso ponto e ele não ficar repuxando. Laça o fio por trás, puxa, da altura do ponto, laça pela frente e fecha. É o mesmo ponto que a gente usou aqui, tá? O mesmo movimento. Vem no próximo, ó, pegando a alcinha de trás da correntinha, laça por trás, puxa, laça pela frente e fecha. Vem no próximo. Nesta carreira é um ponto para cada ponto de base, tá? Ó, é o mesmo movimento que a gente utilizou para colocar o fio na nossa base. E notem que aqui já vai se formando, ó, o nosso porta-cartão. Já estamos subindo o nosso porta-cartão de forma sem cortar o fio. E vocês vão ver que a gente não vai precisar usar cola, nem nó, nem costura para fazer a finalização dos nossos fios, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eu pego essa alcinha aqui de trás do ponto. Porque se eu pegar só a correntinha, olha como fica frouxo o fio. Estão vendo, ó? Aqui fica firme e aqui fica frouxo. Então, por isso que a gente trabalha pegando a alcinha da correntinha e a alcinha de trás da correntinha. E assim a gente vai completando por toda a carreira. Vou continuar aqui fazendo um ponto para cada ponto de base, sempre ajeitando os meus pontos, verificando se eu não pulei nenhum, se estão todos iguais. Isso é muito importante. Essa técnica aqui vocês podem usar tanto em cachepô quanto em bolsas, tá? E lembrando que essa técnica aqui é somente uma das técnicas que existem pra gente subir o nosso cachepô. Dentro da comunidade, eu ensino muito mais, tá? Essa aqui é só uma das técnicas mesmo, tá? Existem várias outras técnicas, vários outros tipos de acabamento, tanto que cada ponto demanda um tipo de acabamento. Então, este aqui que eu tô passando pra vocês nesse vídeo, ele é um dos acabamentos que tem do crochê. Este ponto aqui, que é o ponto baixo, é um dos pontos que tem no crochê. Ó, olha que lindo que já tá ficando o nosso trabalho. Esse ponto aqui é o ponto baixo. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar com um ponto baixo centrado. Por isso que prestar atenção na hora de estar fazendo, para deixar o nosso ponto com o Vzinho, ó. Nota que ele forma um Vzinho, é muito importante, porque o nosso próximo ponto da próxima carreira, eu preciso que este ponto aqui da primeira carreira esteja feito ele de forma perfeita, para fazer a próxima carreira também de forma perfeita. Estamos chegando aqui, ó, no nosso último ponto. Aqui nessa correntinha já tem o ponto e aqui tem o nosso fechamento, ó. Estão vendo? Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha pegando ali no meio do fechamento, ó. Ó. Tá? Laça o fio por trás, mesmo movimento. E fecha o último ponto. Desta forma aqui, a gente completou a nossa primeira carreira do nosso porta-cartão de forma perfeita, do início ao fim, sem precisar cortar o fio, sem precisar de uso de cola ou de nó ou qualquer coisa assim. Agora, para
fazer o fechamento da nossa carreira e ficar perfeito, a gente aumenta aqui a laçada. E agora a gente vai finalizar este fio aqui também, tá? Para fazer o fechamento da nossa carreira de forma invisível, é da mesma forma que a gente fez aqui no início, tá? A gente vem na primeira correntinha do primeiro ponto, introduz a agulha de trás para frente e pega a laçada do nosso último ponto e puxa lá para trás. Feito este primeiro movimento, olha aqui a nossa carreira já encerrada aqui, ó. Ó, estão vendo? De forma perfeita, onde vocês não identificam onde tá o início e o fim da nossa carreira. Olha aqui. Essa é uma forma perfeita de fazer uma bolsa, de fazer um cachepô, de fazer qualquer trabalho. É de forma perfeita, invisível assim que a gente precisa, viu? Do nosso trabalho, para ele ficar valorizado e o cliente sentir confiança no produto que ele está comprando. Agora a gente vai finalizar este fio aqui. Estão vendo aqui, ó, que ele é lá do início do nosso trabalho. Olha aqui, ó. Se eu puxar ele aqui, ó, ele vai fechar aqui o nosso trabalho. Estão vendo que ele tá soltinho ainda? Então é agora que a gente vai finalizar ele. Mas de que maneira? Vocês vão puxar ele aqui um pouquinho, ó, o nosso trabalho, para poder finalizar este fio aqui de forma perfeita e correta. Eu gosto muito de usar a outra agulha lá do início do nosso trabalho para facilitar, tá? Eu vou trazer este fio aqui por trás dos fios até chegar nesse encontro aqui do nosso fio, do nosso rolo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho por trás aqui dos pontos, ó, por trás dos pontos que a gente fez nas nossas carreiras anteriores e puxo ele, ó. Venho aqui e puxo o nosso fio. Puxo, verifico se ele tá certinho aqui do outro lado. Não puxa muito para ele não deformar o primeiro ponto. Sempre atenção nos pontos de vocês. Feito isso, ali já tá finalizado. E aqui a gente tá bem pertinho de onde a gente precisa chegar, ó. Que é onde tá o meu fio. Ó, então eu vou vir aqui em cima da minha correntinha, onde está o meu fio aqui, e trazer ele pro meio da minha correntinha, ó. Desta forma, o meu fio está aqui e eu trago ele aqui pro meio. Cheguei onde eu queria, de forma que não se enxerga lá por dentro do cachepô. E aqui tá certinho o meu ponto, verifico mais uma vez se meu ponto tá frouxinho e certinho aqui na minha base. E agora, antes de terminar o final aqui da nossa carreira, eu vou pegar este fio aqui e vou afinar ele. Vou afinar de que forma? Vou abrir ele e cortar o fio ao meio. Essa técnica aqui, vocês podem utilizar também na troca de cor, tá? Na emenda, em qualquer momento que vocês vão fazer uma emenda de fio, utilizem essa técnica aqui de cortar o fio ao meio, ó, deixando ele bem perfeitinho. E agora, o que a gente vai fazer com este fio? Nós vamos entrelaçar ele nas correntinhas, na parte de trás da correntinha, ó. Então, eu venho aqui na próxima correntinha, busco ele e entrelaço, ó. Na próxima correntinha, busco ele, entrelaço. Eu estou entrelaçando este fio nas correntinhas. Esta forma aqui, agora eu ajeito, porque aquela hora a gente fechou nosso cachepô, nosso porta-cartão, sempre ajeitando os pontos. Desta forma aqui, vocês não precisam usar cola nem nó para fazer o arremate dos fios de vocês, porque o que acontece aqui? Note que ele desapareceu, estão vendo? Que o nosso fio desapareceu do nosso trabalho. Não deixou nenhum relevo, a minha carreira continua a mesma do início ao fim. Este fio aqui, além dele estar escondido, ele está entrelaçado. E agora a gente vai fazer os pontos por cima dele. Então, ele nunca vai sair daqui, a não ser que vocês desmanchem esta peça à mão. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. As minhas alunas reclamam que quando elas precisam desmanchar uma peça, é a coisa mais difícil de desmanchar uma peça quando a gente faz esse tipo de arremate no nosso fio. De tão perfeita e segura que fica essa técnica que eu acabei de passar para vocês, de entrelaçar
e fazer os pontos por cima. Então, a gente vai voltar aqui e vai fazer o fechamento da nossa carreira. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Então, eu venho aqui, ó, aqui está o meu fio, ó, do meu fechamento, ó, último ponto, primeiro ponto, e aqui está a alcinha que a gente fez o fechamento da nossa carreira, ó. Estão vendo que a minha alcinha está saindo daqui de dentro? Então, eu preciso introduzir a minha agulha no meio do ponto, do primeiro ponto, onde está passando a alcinha do meu fechamento, ó. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui no meio do meu primeiro ponto, ó, no meio do meu primeiro ponto. Vou ajustar essa alcinha aqui, porque ela está muito grande. E essa alcinha aqui é indispensável que ela esteja bem pequenininha pra gente fazer o fechamento de forma correta, ó. Vim aqui, segurei com o meu dedo aqui, ó, a minha alcinha, laço o meu fio e trago aqui pra frente, ó. Dou a altura do ponto, coloco a alcinha na agulha, fiquei com uma alcinha na frente e outra atrás da minha carreira. Laço o fio e fecho o meu primeiro ponto de forma perfeita da minha segunda carreira. Agora, isso aqui vocês nem se preocupem que a gente vai tapar ele no fechamento da nossa segunda carreira. Ó, feito isso, vamos fazer pontos baixos centrados. O que é ponto baixo centrado? É quando eu venho com a minha agulha no meio, ó, no meio. Estão vendo ali, ó, uma alcinha do fio para cada lado da agulha, no meio do meu ponto de base, que é o meu ponto baixo. E o movimento é sempre o mesmo. Laça o fio por trás, puxa, laça pela frente e fecha. E aqui a gente faz o nosso ponto baixo centrado, porque ele é centrado, ele é um dentro do outro. Estão vendo, ó, que eu estou fazendo um ponto dentro do outro? Ó, venho no próximo, laço o fio por trás, puxo, laço pela frente e fecho. Venho no próximo, laço o fio por trás, puxo, laço pela frente e fecho. Ó, um no meio, dentro do outro. Estão vendo? Se eu fizesse só na correntinha, cuidem, ó, vocês podem abrir o trabalho de vocês que não tem problema, tá? Não estou enxergando onde está o meu ponto. Não consigo enxergar onde é que é o meu ponto, o meio do meu ponto. Abre o trabalho de vocês. Ó, não tenho medo. Quando a gente faz um trabalho perfeito, com técnica perfeita, a gente não precisa ter medo de abrir o nosso trabalho. A gente vem no meio, ó, no meio do ponto. Laça o fio por trás, puxa, laça pela frente, tira. O movimento é sempre o mesmo. Não estou enxergando onde está. Abre o trabalho. Aqui já tem um ponto. Aqui tá o meu Vzinho. É nesse Vzinho que a gente vai trabalhar, ó. É nesse Vzinho que a gente vai trabalhar. Não é na correntinha e nem aqui. É no meio do ponto da base, ó. Não enxergou? Abre o trabalho. Não tenham medo. Quando a gente faz um trabalho com técnica profissional, técnica perfeita, a gente pode abrir o trabalho que depois ele vai voltar, ó. E aqui a gente já tá na segunda carreira do nosso porta-cartão. E a gente segue fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da nossa base, que neste caso aqui o ponto da base é sempre o ponto da carreira anterior. E aqui eu cheguei bem na pontinha onde tá meu fio, ó. Estão vendo? Vou cortar ele, que é essa pontinha aqui, pra ela ficar bem justinha. E aqui vocês vão ver que o nosso fio já vai desaparecer, ó, a pontinha dele. Diz pra mim aqui nos comentários, precisa de cola? Precisa de nó? Precisa de costura? Não, né? Só precisa de técnica profissional. E é isso que eu estou passando agora pra vocês. Olha aqui o nosso porta-cartão, perfeitinho. Vamos fazer aqui a voltinha, sempre cuidando para pegar o meio. Não é aqui na correntinha, é no meio do nosso ponto. Se tiverem com dificuldade, abram o trabalho para enxergar. Ó como facilita a visão.
E outra coisa, né, gurias? Esse vídeo aqui, ele fica salvo, tá? Aqui pra vocês. Vocês podem parar, voltar, assistir de novo. Fiquei com dúvida, não consegui ver como é que é o fechamento aqui. Volta, repete. Assiste primeiro pra depois colocar em prática. Isso é uma dica muito valiosa também, tá? Assiste, analisa o movimento que a agulha faz, onde ela entra, abre o trabalho e repete. Primeiro assiste, depois faz e depois é treinamento pro ponto de vocês ficarem perfeitos, tá? Chegamos aqui no nosso último ponto, ó, último ponto. Laça o fio, vem, e aqui a gente já vai fazer a finalização do nosso ponto, olha aqui, ó, a finalização da nossa carreira. E agora, a gente já fez a nossa segunda carreira, hora de finalizar o nosso porta-cartão. Ó, a altura do porta-cartão é este, não pode ser muito mais do que isso, senão vocês vão tapar o cartão de vocês, tá? Ou o cartão do cliente, enfim. Esta é a altura certinha para fazer um porta-cartão bonito e que o cartão não fique tapado e fique bem certinho o cartão dentro do nosso porta-cartão, tá? Então, aqui a gente já vai fazer a carreira de finalização. Claro que, se vocês quiserem fazer um outro produto, é só repetir as técnicas, repetir o fechamento de carreira, ó, fechamento de carreira, repetir as técnicas e repetir as carreiras até a altura do trabalho que vocês estão aí planejando para criar. Aqui, como é um porta-cartão, nós vamos fazer somente 2 carreiras para ficar um porta-cartão baixinho e não tapar o cartão lá dentro, tá? Então, agora a gente vai fazer o fechamento de carreira. O fechamento de carreira, ó, aumenta a laçada, vem na primeira correntinha do primeiro ponto, de trás para frente, e fecha a primeira laçada. Se eu quisesse continuar o meu trabalho, era só introduzir a agulha no meio do ponto, ó, no meio do ponto, fazer o fechamento aqui, ó, laça o fio trás para frente, pega a alcinha de trás da correntinha aqui, ó, tá? Laça o fio e fecha. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente vai fazer outra técnica. Aqui já ensinei outra coisa pra vocês, ó. Aqui eu fiz o meu fechamento, deixa eu só aumentar aqui a minha carreira. E aqui a gente nota, ó, o trabalho perfeitinho do início ao fim, estão vendo? É firme, perfeito, tudo certinho. Pra fazer esse acabamento em pontos baixíssimos, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na base. Notem que nesse caso aqui eu estou repetindo as técnicas, tanto do início quanto aqui no final, tá? E lembrando que essa aqui é só uma das técnicas que existem, tá? Então, feito isso, eu venho aqui por trás, onde está aqui, ó, saindo o meu fio do rolo, pego a alcinha aqui de trás e entro na correntinha, ó. Entrei no meio da correntinha. Laço o fio e trago aqui pra trás. Aqui eu fiz o fechamento, sempre ajeita assim essa alcinha aqui de trás, ó. Aqui eu fiz o fechamento e agora eu vou introduzir a minha agulha aqui, do lado onde tá o meu fechamento, ó. Aqui, pegar essa alcinha e trazer aqui pra frente. O que que eu fiz aqui? Já introduzi o meu fio aqui pra frente, ó, perfeito ali em cima. Pra frente pra fazer os pontos baixíssimos. Pontos baixíssimos é o mesmo ponto que a gente usou aqui, ó. Só que agora a gente vai fazer um em cada correntinha aqui pra fazer o acabamento bem certinho da nossa peça. Então, eu venho no próximo ponto, ó. No próximo ponto, laço o fio, puxa e já tira de dentro da alcinha que tá na correntinha. Venho no próximo, laço e já tiro. Venho no próximo, laço e já tiro. E agora é repetir até o final da carreira. Um em cada correntinha, ó. Olha que bonito que ficou o acabamento.
Chegamos aqui no penúltimo, ó, mais um aqui. E agora é hora de cortar o nosso fio. Corta o fio aqui com uns 10, 15 centímetros. E puxa todo ele por dentro da última correntinha. Feito isso, hora de pegar o nosso agulhão. Coloca o fio na agulha. E aqui a gente vai fazer o mesmo desenho da correntinha. Para isso, nós vamos introduzir a nossa agulha por trás da primeira correntinha. Ó, por trás da primeira correntinha. Puxa. E agora a gente vai introduzir no meio da correntinha, ó, para completar o desenho. Feito isso, passou lá para trás. Puxa. E aqui a gente finaliza o nosso porta-cartão, sempre ajeitando os pontos, de forma perfeita do início ao fim. Agora eu vou arrematar este fio aqui por trás dos pontos, ó. Eu vou vir aqui por trás, puxo ele aqui pra baixo, ó, puxo ele aqui pra baixo. Se vocês puxarem o fio aqui, ó, aconteceu aqui agora, enquanto eu tava fazendo, peguem um isqueiro, não cortem se vocês puxarem o fio. Pega o isqueiro e queima. E ele se esconde, ó, fica perfeitinho. Agora eu vou esconder este meu fio por trás dos pontos, ó. Por trás dos pontos que eu acabei de fazer. Ó, puxa, não precisa puxar muito. Vem por trás dos pontos, ó. Sempre cuidando para não repuxar muito aqui o ponto que a gente acabou de fazer. E lembrando que essa aqui é só mais uma técnica de arremate de fio. Arrematou aí por uns 3, 4, 5 pontos, tá? Já pode cortar o fio bem rente. Cuidado para não cortar o fio do ponto, né? Óbvio. E ali, ó, é só esconder a pontinha. Sem uso de cola, sem uso de nó, sem uso de costura, sem uso de nada. Perfeito aqui em cima e perfeito do início ao fim. Agora é só pegar os cartões, colocar dentro e deixar exposto em cima da tua mesa ou oferecer para o teu cliente como brinde também, mas oferecer para o teu cliente que é dentista, secretária, médico. Este produto aqui a gente pode oferecer para vários clientes, lojistas em geral, que sempre tem o cartão em cima do balcão. Essa é uma forma de expor o cartão de forma bonita e que chama a atenção do cliente. E assim fica o nosso porta-cartão, ó. Então esse aqui é o nosso porta-cartão pronto. Ele ficou com aproximadamente 3,5 centímetros de altura. E claro que com essas técnicas tu pode criar outras peças. Faça o teu, publica e me marca no meu Insta. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu vou amar ver o teu trabalho. Combinado? Beijo no teu coração e até a próxima aula. Espero que tu tenha gostado muito dessa aula. Comenta aqui embaixo o que tu achou.